Este é o segundo andar do Museu da Língua Portuguesa. Esqueci de falar no primeiro vídeo que estávamos no terceiro andar. Agora estamos no segundo. Aqui no segundo, infelizmente não vou poder mostrar nada do primeiro andar porque eles estão a montar uma nova exposição. Havia lá uma exposição sobre as línguas bantus que deram origem a algumas palavras que se fala hoje na língua portuguesa brasileira, que tiveram origem às línguas bantus, tal como quimbundo e outras demais. Aqui é o segundo andar, aqui é português. Você vai ouvir algumas palavras ditas em português. Família hindu europeia, vai ouvir algumas palavras hindu-europeias. Se você aproximar aqui no alto-falante destes negócios que estão aqui, família hindu-europeia, grego, você vai ouvir palavras sobre o grego. Se você aproximar um pouco, você ouve o idioma. Aqui está a família do tibetana, né? Então vocês também, se chegar mais perto, vai ouvir essas linguagens. Aqui é a família do Banto, que são línguas africanas na sua maioria, porque o Banto é um termo de alguns povos africanos que deu origem a várias filosofias, inclusive a filosofia do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Aqui é a família do Tupi-Guarani. Aqui mesmo também temos alemão. Então, se encostar aqui perto, você consegue ouvir. Então, aqui nós vamos ter a língua alemã. Não sei se é na sua versão moderna ou na versão mais antiga, porque as línguas se renovam em função do contexto das sociedades e das várias modificações sociais, né? Aqui é a família do indo-europeu. Aqui é que Quechua, não conheço essa língua, não sei a origem. Tem também aqui o pulso, também não sei o que é, mas se chegares perto consegues ouvir. Então, esse aqui é o segundo andar do Museu da Língua Portuguesa. Um museu que, apesar de focar na língua portuguesa, não deixa nenhuma língua de fora. Agora aqui eu vou vos mostrar um painel que mostra a origem, como as línguas se foram derivando umas das outras, né? Esse segundo andar é um lugar especialmente muito bonito. Eu gosto de estar aqui. Aqui temos um painel gigantesco que ele vai mostrando a língua conforme a sua origem, né? Qual língua derivou de qual, qual é a sublíngua de qual. Então nós temos aqui esse painel que não nos permite duvidar de que as línguas são dinâmicas e nesse processo elas vão evoluindo, né? Nesse mesmo corredor, aqui diz, por exemplo, Banto, mais de 500 línguas, registro escrito administrado as suas leis. Esse espaço tem uma beleza que é incrível, sabe? Então, o Museu da Língua Portuguesa, ela carrega a história, carrega a cultura e carrega aquilo que são os símbolos, né? Os símbolos linguísticos que nos permitem hoje se comunicar em forma de letra, em forma de palavras, mas é aqui onde se exibe a língua de uma forma muito agregadora, sem exclusão, muito inclusiva, porque conforme disse, apesar de ser o Museu da Língua Portuguesa, várias outras línguas estão aqui contempladas, mas não contempladas de um jeito pejorativo. Elas são contempladas de um jeito importante, do jeito que o seu registro fica marcado para quem visita esse espaço do Museu da Língua Portuguesa. Aqui nós temos um painel que aqui fala que é povos indígenas, Brasil. Algumas palavras nesse painel, se você pegar no microfone que fica aqui perto, ou você clicar na tela, ela vai te dar o significado da palavra. Ok?
Ela mostra algumas imagens, povos indígenas e tal, mas se você tocar nelas, elas aparecem o significado da palavra em questão. O museu tem um acervo grande de línguas, né? Línguas aqui, por exemplo, diz línguas do nosso cotidiano. O português é a língua falada de uma ponta a outra do Brasil, das praias do Amapá aos campos do Rio Grande do Sul, das dunas do Maranhão às cidades do Pantanal, do Mato Grosso. É a forma da expressão de uma cultura diversa e multifacetada, e é o código central que dá unidade a um país do tamanho do Brasil, seja no dia a dia do trabalho, nos afetos, na culinária, na música, nas festas, na religião, nas danças, no futebol ou na natureza. A língua portuguesa do Brasil é uma língua viva, que está em permanente movimento, sofrendo influência de outras línguas e refazendo-se sem cessar, na boca de todos os seus falantes. Nossa língua é nossa cara. O nosso melhor retrato é o modo que temos de carregar o mundo dentro de nós. É isso que eu disse naquela hora, né? Nenhuma língua estática. Tudo que tem movimento muda. E a língua portuguesa, tanto falada no Brasil, tanto falada em outros lugares, como Angola, que é o lugar que eu nasci, apesar de eu ser brasileiro naturalizado, a língua é dinâmica e vai incorporando novas palavras no seu repertório e eliminando algumas que com o tempo vão se tornando descontextualizadas, marcando assim a fase da agregação ou implementação, criação e até mesmo normatização de novas palavras que fazem sentido para o cotidiano. Aqui tem vários painéis com dizeres diferentes. Democracia explica aqui o que é democracia, o que aconteceu, né? A reconquista da democracia no Brasil. Aqui temos múltiplas vozes. Temos também o Latina Red. O Latina Red fala sobre o que é o símbolo arroba, que chamamos de arroba e que integra o endereço eletrônico de qualquer pessoa do planeta. Tem a origem no latim. Ele surgiu na Idade Média. É muito interessante, gente. Vou parar um pouco aqui para vocês lerem, porque eu acho que é uma informação de utilidade pública, já que muita gente hoje ainda fala por e-mail. Mensagem para você. Eu não vou ler, né? Porque para você faz ali a sua leitura e depois deixa nos comentários o que você achou. Aqui temos várias coisas. Esse rodopiar, esse girar aqui, significa o movimento da língua. Que a língua não é estática, a língua não para, a língua está sempre em constante movimento. Nós temos outros vídeos aqui. Temos uma TV histórica, Censura Federal. Ele passa os conteúdos do passado. Aqui está passando agora a Chacrinha, que é uma coisa muito bela, sabe? Então, o Museu da Língua Portuguesa, no seu segundo andar, nos reserva várias coisas. Radiolândia. Temos aqui a originalidade brasileira. Também vou parar aqui um pouco para vocês verem, ok? Vocês vão conseguir ler. Febre Nacional, também é algo que me chamou a atenção. Vamos lá. Temos aqui uma informação histórica, um dado histórico, que é importante também. Quem tiver interesse em parar para ler, é útil, porque muitas vezes nós estamos hoje no meio a muitas desinformações e acabamos reproduzindo coisas que não são fatos. Não são fatos sociais, nem fatos históricos, né? Aqui tem o quê? Cipango. A mulher nada feia está à beira do rego. O rego hoje é uma palavra que nos remete a outras coisas, né? Mas é assim. Tem aqui em trânsito, vozes da Hispana. Braços estrangeiro. Já cheguei aqui nesse país como estrangeiro, mas hoje sou naturalizado brasileiro e vivo a cultura brasileira com muita intensidade. Então é um país que eu amo. Já amava antes de estar aqui.
ao chegar no Brasil hoje, há mais de 10 anos aqui no Brasil, eu amo muito mais ainda. Por isso é que estar perante essas informações todas me fazem se integrar na realidade brasileira. Aqui abaixo a escravidão. Também não vou ler, vou vos permitir que vocês façam a vossa própria leitura, porque é uma informação muito, muito importante. Saindo daqui, eu tenho aqui um quadro do Yorubá ou Nagô. Então, essa também é uma fonte histórica. Uma fonte histórica que fala do tráfico, né? Ligando o Brasil ao Golfo do Benin. Aqui tem uma imagem do cara que não conheço, mas pela imponência me chamou a atenção. E bibliotecas, temos a imagem do Brasil. Eu também vou deixar para que vocês leiam a imagem do Brasil. Tem aqui uma imagem que não sei se vocês conseguirão ver em condições, mas é uma imagem que nitidamente retrata o período da escravatura no Brasil, né, do tráfico negreiro. Quem achar que não, pode pesquisar. Aqui nós temos outro painel que fala sobre fatos históricos que de fato pode ser interessante para algumas pessoas que muitas vezes buscam informações e não conseguem alcançá-las. Então é isso. Tem uma imagem de uma mulher preta que tem aqui na legenda o seu nome. Ela era uma negra aforreada, o que quer dizer uma negra liberta, que por não saber do contexto dela não consigo falar como é que foi a vida dela depois da liberdade, porque nós sabemos como é que é a liberdade para a população negra no Brasil. É uma coisa que parece ser liberdade, mas de fato não é. Como um homem negro, eu sei como é que isso é. Então, a gente fala que existe liberdade para todos os povos, mas tem aflições que algumas pessoas sentem e outros não sentem. Invasão diabólica, né? Eu acho que é o título de um filme, de uma obra publicada pela Coroa Portuguesa em 1757. Eu vou parar aqui a câmera também para vocês poderem ler, porque, quem sabe, pode contribuir para o aprendizado ou para o andamento de alguma pesquisa de alguém que está ali do outro lado. Aqui temos o quê? Diamante. A palavra vem do grego. A origem da palavra diamante. Aqui outro dado histórico. Sei lá. Eu vou fazer essas pausas para vocês poderem ler e se familiarizar com a escrita nesses painéis, nesses quadros, nesses demonstrativos. Aqui samba. Samba é uma palavra de origem do Quimbundo, de Angola, país em que eu nasci, né? Já falei aqui. Então é isso. Samba. Etimólogos são unânimes ao apontar a origem da palavra nas suas línguas bantas. Segundo a teoria mais popular, a palavra viria do Quimbundo, samba ou samba, que significa um tipo de dança semelhante ao batuque. Samba chegou no Brasil por meio da colonização portuguesa, que tirou os africanos do continente africano e os trouxe para aqui. Aqui, quilombos e calundus. Eu vou deixar aqui parado para vocês lerem também. Esse museu é muito rico de informação histórica, informação dos povos indígenas, povos africanos, as marcas da escravidão, também é um painel importante para ser lido, né? Aqui é um navio, não sei se vocês conseguem ver direito, é um navio que o nome está aqui, ó. Plano de ação do navio negreiro de 1789. Né? Aqui também tem uma imagem que não explica quem é, mas é uma imagem de um cara imponente novamente. Um cara que parece que sabia o que fazer para resolver os problemas. Acho que estava na luta, né? Povos ancestrais, aqui nós estamos a falar do quê? Dos indígenas, né? Mas não, eu errei.
Aqui povos ancestrais estão a falar dos bantos. Os bantos habitavam toda a extensão. Aqui estão se referindo ao continente africano, nem é do Brasil, né? Realmente os povos ancestrais do continente africano são os bantos, e não só os bantos, tem outros povos também que já habitavam o continente africano antes da chegada dos europeus. Durante o século XVI, aqui também, quando o comércio de açúcar se tornou muito lucrativo na Europa, os portugueses resolveram introduzir o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, sabe? Está aqui o número de... aqui fala que 4 milhões e 900 mil africanos chegaram no Brasil. Mas assim, quando se fala dessas contas, se coloca de lado os que morreram no processo da travessia marítima. Não se fala de todos, se fala dos que chegaram vivos. Então a história nos remete a questionar esse número e a pensar que foi mais do que isso. Há historiadores que dizem que 12 milhões de africanos foram traficados pelo mundo, foram escravizados pelo mundo e trago para o Brasil. Mas assim, eu não sou historiador, eu sou pedagogo, mestre em educação, especialista em currículo, então eu tenho uma visão diferente, apesar de ter um letramento racial muito forte e me identificar como um homem negro a todo momento, não importa a circunstância. Há dados que merecem a apreciação de quem é da área. Historiadores poderiam falar melhor do que eu. Quanto a esse dado, estamos aqui de 4 milhões e 900 mil africanos chegaram aqui no Brasil. Quem estiver assistindo esse vídeo e puder colocar um comentário que contribua para a melhor compreensão desse vídeo, seria grato, né? Conforme eu disse, respeitando a ordem informativa e o conhecimento de área, eu sou pedagogo. Aqui tem muitos outros quadros, né? E esses quadros que estão aqui, que trazem informações dessa natureza, me chamam muita atenção. Tem imagens, tem aqui uma imagem que também parece muito sugestiva, mas aqui também remete aos povos indígenas, os povos originários do Brasil. Então, minha gente, para o vídeo de hoje é isso, né? Estou acabando de mostrar para vocês o que podemos encontrar no segundo andar do Museu da Língua Portuguesa, situado no Centro Histórico de São Paulo. É um museu que apresenta a língua portuguesa misturada com a história do Brasil. Uma história que é rica, uma história que é sagaz, viva, dinâmica e que tem muitas ainda a nos apresentar. Então, quem não conhece o Museu da Língua Portuguesa, vai lá, dá aqui um pulo. É bem aqui no centro de São Paulo, em frente ao Parque da Luz. Você consegue chegar aqui com muita facilidade. E é um lugar que você vai encontrar, além de língua, muita história. História de povos que são do Brasil, os indígenas, povos africanos, árabes, judeus e cristãos, povo de todo lugar do mundo. Até porque nós sabemos que o Brasil recebeu muitos imigrantes durante a sua constituição como nação, como república. Então muita gente veio de outros lugares e se estabeleceu no Brasil. Fez do Brasil seu lar e até hoje continua no Brasil. Então, esse museu nos apresenta isso também. Nos apresenta um Brasil diverso, um Brasil que recebe e respeita as diferenças de povos de outros lugares, apesar de ser isso que está nos documentos oficiais, mas na prática é outra coisa, né? Porque o Brasil respeita um grupo de pessoas, principalmente se essas pessoas terem a cor branca e vierem principalmente do continente europeu. Okay? Quando não, as pessoas que vêm de lugares pobres do mundo, para além de sofrer racismo no Brasil, ainda convivem com a xenofobia, né? E o xenorracismo, que é uma prática muito comum de aversão a pessoas pobres e estrangeiras. O xenorracismo, que é uma mistura da xenofobia e racismo, né? Mas aqui no xenorracismo, o conceito aplicado é
a falta de condição financeira. O estrangeiro pobre, o estrangeiro que não tem condições financeiras, sabe? O cara que vem e muitas vezes tem que depender das estruturas que encontrou, que não é um problema, porque a Constituição garante isso às pessoas que estão no continente, no território brasileiro, mas é isso. Mas nem todo mundo entende que a Constituição é o documento maior em relação a todas as outras leis. Nós temos aqui um painel que mostra os países que falam língua portuguesa, ok? Portugal, né? Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil, Angola. Então eu vou começar de novo. Desse lado eu vou virar a tela para vocês verem melhor. Aqui temos Angola, que é um país que fala língua portuguesa como língua oficial. Brasil, que é o nosso país. Cabo Verde, que também fala português, apesar de falar um crioulo cabo-verdiano. Guiné-Bissau, a língua oficial também é português, mas fala um crioulo guineense também. Moçambique é um país do continente africano, tal como Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola, que também tem a língua oficial portuguesa, ou seja, as pessoas se comunicam maioritariamente em português nas relações oficiais. Mas tem várias línguas locais que as pessoas também usam como meio de comunicação. Aqui temos o Portugal que foi essa pátria opressiva, que de alguma forma nos obrigou a assimilar o português como língua oficial. E temos aqui São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe também é um país africano, fala a língua portuguesa, um crioulo regional e também várias outras línguas locais. Aqui temos Timor-Leste. Timor-Leste é um país da Ásia que também fala português, né? E é isso, minha gente. Eu vou terminar esse vídeo aqui no segundo andar desse jeito.